aparecem neste momento histórico da Escola Superior da Magistratura Federal da Primeira Região do Brasil, aqui representada pela comissão dirigente do eminente juiz federal Ilan Presser, nosso coordenador pedagógico da escola, o ilustre magistrado federal Hugo Abbas Leonardo, que é o responsável pela internacionalização da nossa escola, da Magistratura Federal da Primeira Região. Presentes também as duas secretárias da escola, a doutora Gabriela Arteaga, secretária executiva, e a doutora Perla Sansevero, secretária para Assuntos Internacionais de nossa escola. Cumprimento também neste momento o eminente doutor, segundo secretário da Embaixada do Brasil em Haia, Gaetan Moura, e o doutor Danilo Garrido, Judicial Fellow da Corte de Haia. Bem assim, o nobre juiz Leonardo Nemer Caldeira Bran, juiz integrante desta Corte Internacional de Haia. Para nós é uma subida honra de estar nesta manhã do dia 26 de junho de 2023, nesta sala especial da Corte Internacional de Haia, relembrando aquele momento extraordinário dos idos de 1907, quando o brasileiro ilustre Rui Barbosa esteve em Haia para defender a igualdade dos países soberanos no Concerto das Nações. A nossa Escola de Magistratura Federal da Primeira Região cumpre um grandioso projeto de internacionalização em busca de realizar os seus objetivos fundamentais com base na Constituição da República Federativa do Brasil e nos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Dentre eles, na nossa área de concentração, buscamos dar efetividade à tutela dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, quer na defesa dos maiores biomas do território nacional do Brasil, o bioma amazônico, o bioma do Pantanal mato-grossense, o bioma do Cerrado e o bioma da Caatinga do Nordeste, todos dentro de uma dimensão jurisdicional abrangente do nosso egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é praticamente um tribunal nacional. As nossas decisões em matéria de direitos humanos e de direitos difusos têm eficácia transfronteiriça e intergeracional. Dentre as diversas matérias que compõem a nossa competência constitucional no Brasil, destaco, neste momento,
a nossa competência para decidir sobre a eficácia da Convenção de Haia em face do suposto tráfico internacional de crianças. A nossa jurisprudência da terceira sessão, composta pela quinta turma que presido e a sexta turma, integrantes da terceira sessão do nosso tribunal, é sólida numa interpretação socioambiental da Convenção de Haia. Não há como fazer uma interpretação puramente literal, sem uma visão sistêmica, sem um diálogo das fontes normativas que compõem a proteção da criança. E a nossa Constituição do Brasil possui um capítulo específico para a proteção da família, a proteção da criança, do adolescente e do idoso. Nos termos do artigo 12 da Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, promulgado pelo Decreto 3.413 de 2000, quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos termos do artigo 3º da Convenção de Haia e tenha decorrido um período de menos de um ano entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado contratante, onde a criança se encontrar, a autoridade respectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança. A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após expirado o período de um ano referido no parágrafo anterior deste artigo 3º da Convenção de Haia, deverá ordenar o retorno da criança, salvo, e é exatamente nesta norma de exceção que está a regra fundamental, salvo quando for provado que a criança já se encontra integrada no seu novo meio, na existência de risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou de qualquer outro modo ficar em uma situação intolerável, conforme o artigo 13, a linha B da Convenção de Haia. Nesse contexto, a nossa jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região firmou-se sólida, principalmente buscando uma tutela jurídica do ecossistema familiar no contexto precautivo da Convenção de Haia sobre o tráfico internacional de crianças. E neste visor, o princípio dirigente do melhor interesse da criança está previsto no artigo 3º da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, promulgada em 20 de novembro de 1989 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a qual estabelece que todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais,
autoridades administrativas ou órgãos legislativos devem considerar primordialmente o melhor interesse da criança. Advê-se assim que a tutela jurídica do ecossistema familiar, no contexto precautivo da Convenção de Haia sobre o tráfico internacional de criança, recomenda que antes de implementado o prazo de 1 ano entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado onde a criança se encontrar, o retorno ao país de origem deve ser imediato, ressalvadas as hipóteses previstas no aludido artigo 13 da mencionada Convenção de Haia. E expirado esse prazo, ainda assim é possível ordenar-se o retorno, salvo quando for provado que a criança já se encontra integrada no seu novo meio, vale dizer, em seu novo domicílio, garantido por um novo ecossistema familiar, socialmente equilibrado e essencial à sua sadia qualidade de vida. No Brasil, temos uma família bem diferente de outros perfis familiares de países estrangeiros. A família brasileira é composta do pai e da mãe, do avô e da avó, paterno e materno, dos tios, paternos e maternos, dos sobrinhos, paternos e maternos, e ainda, muitas vezes, dos bisavós, paternos e maternos, e, sobretudo, daquele calor humano dos vizinhos e amigos que compõem essa unidade familiar. Observe-se assim, que as ressalvas dos artigos 12 e 13 do princípio dirigente do melhor interesse da criança, como previsto na Convenção Internacional sobre Direitos da Criança e do Adolescente, promulgada pela ONU, e que estabelece que todas as ações relativas às crianças e levadas a efeito por instituições públicas ou privadas devem buscar sempre o bem-estar e o interesse maior da criança. E é neste visor e nesse contexto jurídico constitucional que se destaca a inspiração histórica do maior jurista brasileiro que pisou no solo desta Corte Internacional de Haia nos idos de 1907, Rui Barbosa, e que escreveu, numa visão profética, o seguinte: o sentimento que divide, que inimiza, que retalia, que destrói, amaldiçoa, persegue, não será jamais o da pátria. A pátria é a família amplificada. E a família, divinamente constituída, tem por elementos orgânicos a honra, a disciplina, a fidelidade, a benquerença, o sacrifício. É uma harmonia instintiva de vontades, uma desestudada permuta de abnegações, um tecido vivente de almas entrelaçadas. Multiplicai a célula e tendes o organismo, multiplicai a família e tereis a pátria. Sempre o mesmo plasma, a mesma substância nervosa, a mesma circulação sanguínea,
pois os homens não inventaram, mas antes adulteraram a fraternidade de que Cristo lhes dera a fórmula sublime, ensinando-os a se amarem uns aos outros, na expressão latina, diligis proximo tum, sicut ite ipsum. E nesse tom é que apregoa a carta encíclica social ecológica do Santo Padre Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado de nossa casa comum, publicada em 24 de maio de 2015, na consideração de que, contra a denominada cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida. Na família cultivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como, por exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas as criaturas. A família é o lugar da formação integral, onde se desenvolvem os distintos aspectos intimamente relacionados entre si, do amadurecimento pessoal. Na família, aprende-se a pedir licença sem servilismo, a dizer obrigado, thank you, graças, como expressão de uma sentida avaliação das coisas que recebemos, a dominar a agressividade ou a ganância e a pedir desculpas quando fazemos algo de mal. Estes pequenos gestos de sincera cortesia ajudam a construir uma cultura da vida compartilhada e do respeito pelo que nos rodeia. Em suma, uma cultura da paz. E nós estamos aqui no Palácio da Cultura da Paz, que é a Corte Internacional de Haia. E nessa inteligência, a hermenêutica do melhor conceito de família, no espaço definidor de um ecossistema familiar para o desenvolvimento sustentável de uma nova cultura da vida em prol das presentes e futuras gerações, é que se impõe necessariamente uma interpretação sistêmica das normas da Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e das garantias fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, no que se expressa em termos de especial proteção à criança no meio ambiente familiar, juridicamente protegida na dimensão de cláusulas pétreas e de eternidade, conforme dispõe os artigos 60, parágrafo 4º, inciso 4º, 226 caput e 227 caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Agradecendo as ilustres presenças neste momento histórico, quero cumprimentar também, além dos membros da diretoria da nossa Escola Superior da Magistratura Federal da Primeira Região, que aqui se encontram no Palácio da Paz, em Haia, a ilustre doutora Luísa e também a eminente professora Nathalie, minha esposa, doutora Maria Juraci Prudente, minha filha Fabiana do Nascimento Lima Prudente e seu esposo Clarindo Lima, que aqui estão prestigiando, além da nobre secretária que ali se encontra, também nesse momento histórico. O ilustre coordenador para assuntos internacionais da Europa,
o professor Dr. Victor Bertoletto. A todos, muito obrigado por esta oportunidade de nos ouvir na Corte Internacional de Haia. Muito obrigado. Só agradecer, né, considerando que nós já temos esse registro primoroso aqui, doutor Prudente, como seu último discurso de nível internacional, um dos últimos como juiz togado, né? Eu acredito que nada melhor do que na casa de Rui Barbosa, Cansado Trindade já passou por aqui, tantos outros brasileiros, agora o Dr. Leonardo Bran, nada melhor do que um grande juiz como o senhor passar essa mensagem do Brasil para o mundo, do lugar que é uma corte do mundo. Quer falar alguma coisa? Acho que não precisa, pelo adiantado da hora, só agradecer a recepção a todos e dizer que é uma grande honra e alegria ouvi-lo, desembargador Prudente, aqui no Palácio da Paz. O senhor que, no exercício da sua jurisdição ao longo de todos esses anos, tanto simbolizou essa busca da paz através da concretização de direitos humanos, meio ambiente ecologicamente equilibrado e direitos das minorias desfavorecidas, como povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, de forma que a sua presença aqui simboliza todo esse seu trabalho em prol da internacionalização do país, a sua decisão sobre os transgênicos, que acabou também conhecida no mundo, mostra essa sua vocação de que Vossa Excelência, além de um desembargador, é um juiz interamericano, como esteve recentemente na Costa Rica, e agora também, né, corroborando essa mensagem do juiz internacional que aplica e interpreta a Convenção de Haia de acordo com a nossa Constituição. Parabéns e agradecer novamente por essa acolhida aqui em Haia, no Palácio da Paz, que abriga aqui a Corte de Arbitragem, a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. Agradecemos. Doutor Leonardo, fica à vontade, agora. Só uma coisa, eu não posso falar sobre tudo bem. sendo filmado. Podemos. Tira. Pois não.